Fala pessoal, agente histórico aqui, como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu vim fazer uma crítica aos governos Lula, tá? Um e dois, o terceiro eu não vou falar ainda, porque por conta da proximidade temporal, né? Eu acredito que precisa de certo espaço de tempo para a gente fazer uma análise mais aprofundada. Mas olha só, eu vou fazer uma diferença aqui. Eu vou utilizar o Adam Smith, né? Ou seja, um autor, né, do século XVIII, um autor liberal. Ele é tido como o pai do liberalismo econômico, né? É, como, enfim, eu vou utilizar ele como base para fazer as críticas ao governo Lula, né? E por que isso? Eu tive alguns comentários aqui nos vídeos, enfim, e muitas vezes as pessoas tendem a dizer o que é liberalismo sem saber, né? E geralmente essas pessoas que falam assim, ah, você é liberal, ou eu dou risada do liberal, né? Ou surpreende muito um liberal dizer tal coisa, né? Geralmente são pessoas ou à direita ou à esquerda, né? Que não leram, principalmente autores liberais e principalmente o Adam Smith, e não entendem aquilo que foi escrito no Adam Smith, né? Eu não estou dizendo que eu sou o melhor liberal no sentido de ler Adam Smith, claro que não, tem autores tão especialistas, né, especializados na leitura de Adam Smith, só que aqui a gente vai fazer uma releitura dele, né, adaptada, vamos tentar adaptar aos conceitos, né, e à conjuntura atual, né, e vocês vão ver que o Adam Smith, gente, ele comparado ao Lula, ele vai parecer muito mais à esquerda, tá? Vai surpreender muitos liberais, principalmente à direita, né, que geralmente fazem alguns recortes bem específicos da obra do Smith, né, ou seja, a gente vai estar olhando aqui principalmente a riqueza das nações, e vão se surpreender porque o Adam Smith ele vai criticar o liberalismo, né? Liberalismo não como uma doutrina, mas principalmente, né, como ideologia dentro do capitalismo, né? E, né, se está criticando o liberalismo, está criticando o capitalismo, né? E a gente vai fazer algumas comparações com o que aconteceu e o que acontece, né, nos nossos governos, principalmente o governo Lula, que teve mais tempo dentro do período, né, de redemocratização para estar, né, fazendo mudanças mais profundas, as quais elas não aconteceram, né? E isso gera frustração, né? Gera reação, gera o sentimento de antipetismo, gera, né, o bolsonarismo, que é, enfim, esse movimento totalmente disfuncional, né? Enfim, e a gente, com o Adam Smith, a gente vai montar uma base aqui. Vocês vão ver que mesmo um pensador do século XVIII, né? Enfim, liberal, que muitos dão risada por aí, tem uma base sólida para você montar minimamente uma sociedade, né? A estrutura de uma sociedade. Tá? E antes que os marxistas venham aqui, né, começar a criticar, enfim, gente, Smith e Marx, eles partem de mesmos pressupostos centrais, né? Analisam o trabalho, né? A questão do trabalhador, enfim, é central em ambas as análises, né? O que difere, né, é as consequências, os objetivos dessas análises. Então, assim, não é meu foco aqui ficar tergiversando sobre o marxismo, porém, né, vira e mexe eu vou fazer uma crítica ou outra marxista, né, ao Adam Smith para a gente poder, né, colaborar com a argumentação. Mas enfim, vamos lá. O que a gente tem aí no primeiro governo Lula, né, e acho que é uma dinâmica de todos os governos Lula, né, é o aumento da renda, né, aumento da renda, né, sem aumento estrutural de produtividade. Né? O que foi feito? Né? Como que a gente pode exemplificar isso? Né? Forte valorização do salário mínimo, né? Do governo Lula 1 e 2, principalmente, né? Expansão de crédito ao consumo, né? E programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Né? Quais foram os efeitos desses pontos, né? Redução imediata da pobreza, que é algo positivo, né? Aumento do consumo, que também é algo positivo, mas aí a gente tem os marxistas fazendo a crítica, né, à mercadoria, enfim, a todo materialismo, né, histórico dialético, ao fetiche da mercadoria, mas aí já é uma outra crítica, né? E a melhoria de indicadores sociais, né, de curto prazo.
E o que não foi feito? Aí a gente utiliza, né, do Adam Smith. Tem muitas coisas que a gente pode utilizar o Adam Smith para estruturar uma sociedade, né, tornar essa sociedade mais rica, os trabalhadores protegidos, enfim, aqui serão uma série de estruturas que a gente poderia mexer e, né, caso o Lula fizesse, e foram coisas que ele, sendo alguém à esquerda, né, teoricamente ele deveria fazer, ele não fez, ou seja, não mudou a estrutura do nosso país, né, fez coisas que a curto prazo funcionam muito bem, porém, no longo prazo, nós temos alguns problemas, né? Esses problemas, por serem estruturais e institucionais, trazem à tona, né, sentimentos como o antipetismo, tá, pessoal? O que não foi feito, né, estruturalmente, né? Reforma educacional, né, profunda, focada em produtividade. Aí você vai falar assim, como assim focada em produtividade, né? Educação de base, né, gente? Educação de base, enfim, colocar recursos na educação de base, a pessoa saber ler, né, saber contar, enfim, raciocínio lógico, o básico do básico, para um serviço ser produtivo. Né? E muitas vezes as pessoas falam, mas o que é isso? Né? Muitas vezes, gente, a gente tende hoje no mercado de trabalho, né, e eu pude ter algumas experiências, eu trabalhei já em bar, já trabalhei, né, como garçom, já trabalhei como servente de pedreiro, já trabalhei como servente de, no caso, de pintor, né? Enfim, eu já tive várias experiências, eu tive uma agora atual de empreender. Né? E o que a gente percebe? As pessoas elas estão cada vez menos operacionais, né? Não sabem ler o suficiente, não sabem contar o suficiente, né? Então, vira e mexe precisam de ferramentas para fazer, né? Minimamente uma conta e tal, né? E a questão da proatividade, que muitas vezes também deixa muito a desejar. Aí você vai falar, mas o patrão quer só a mais-valia, que é só o lucro. Gente, para além disso, tá? Não estou falando nem de lucro, não, estou falando de serviços básicos, tá? Se você não fala para a pessoa fazer algo, ela literalmente não faz, mesmo que seja dever dela. Ela vai te perguntar, ela sempre está com dúvida, né? Enfim, problemas que acontecem, né? Como resolvê-los? Uma educação boa, né, voltada à produtividade, né, a uma integração, né, eu já um segundo ponto, integração técnica, né, e no caso uma integração técnica e de mercado, ou seja, se a gente precisa de tantos, sei lá, motoristas de aplicativo, eu estou tentando dar um exemplo aqui, tá, gente? Ou garçons, melhor, uma coisa que eu já trabalhei. Precisamos de tantos garçons. A gente faz um estudo, né? Ou seja, tem uma educação técnica voltada a formar garçons. Isso faz com que não só valorize o trabalho, né? Essa pessoa que sai, né, do caso dessa educação técnica, claro, eu estou tentando usar um exemplo que seja prático aqui, tá, gente? Mesmo que às vezes possa não ter a ver com a educação técnica, enfim. Ela sai, né, propícia, né, e mecanicamente pronta para fazer aquela atividade, né? Isso integra o trabalhador, principalmente no mercado. E se integra o trabalhador no mercado, né, o Smith ele vai falar que, né, os salários, né, diante do aumento da produtividade, os salários vão crescer, tá? E reforma do ambiente de negócio para absorver a mão de obra qualificada. Então a gente muitas vezes não tem mão de obra qualificada. As pessoas elas não têm uma educação técnica, né? Às vezes também até superior. Claro, no âmbito superior é um pouco diferente, tá, gente? E a gente teve um fomento no âmbito de educação superior muito grande nos governos Lula, por isso que não é meu foco aqui, tá? E qual que é o resultado dessas atividades, dessas atitudes, né? Os salários crescem, né, com mais produtividade e, né, quando o ciclo quando o ciclo se esgota, né, o ganho não se esgota, né? Por exemplo, se tem um ciclo ali de prosperidade, né, onde o mercado está precisando de alguma mão de obra em específico, a gente passa por aquele ciclo, a gente consegue, né, fazer com que o mercado absorva parte dessa mão de obra, né? Só que não há uma perda no longo prazo, porque muitas vezes a gente aproveita os momentos, né? Vamos supor, tá tendo muita casa de eventos, né? Tá tendo muitos eventos, muitas festas, muitos casamentos, então precisa de muitos, né, garçons. Aí, como não tem garçom, né? Aquelas pessoas que não são garçons, né? Muitas vezes são treinadas ali na festa mesmo na prática,
são uma mão de obra muito mais precarizada, né, e consequentemente também vai ganhar muito menos, né, vai fazer parte, vai suprir aquilo naquele momento, né, e com o passar, né, do tempo, né, esse ganho que a gente tem ali de produtividade e também de mão de obra, ele vai evaporar, vai se esmiuçar, porque essa pessoa não é formada para fazer aquilo, né? Ela vai procurar outra coisa. Enquanto quando a gente tem uma educação mais tecnicista nesse sentido, né, a gente pode formar uma pessoa que muitas vezes ela não quer fazer um ensino superior, ela quer fazer uma educação técnica, um ensino técnico e entrar numa área em específico, né? E nisso também a gente fomenta o que? Trabalhos que muitas vezes não têm uma graduação, né? E que as pessoas não querem, né, ter que despender muito tempo estudando uma graduação para fazer algo que tá, enfim, leva muitos anos ainda de estudo e tal. Ela quer um emprego mais imediato, né? O mercado consegue absorver, a gente consegue ter uma mão de obra qualificada e, de certa forma, ter bons salários. Tá? Não sei se eu estou sendo prolixo, gente, mas vocês me desculpem se eu estiver sendo. Então, o Smith diria, né, entre aspas aqui, né, renda sem produtividade ela é temporária, né? Prosperidade exige eficiência contínua. E a gente pode usar alguns exemplos aí. A Alemanha, que, enfim, acredito que seja um exemplo em eficiência, né, e estado de bem-estar social, enfim. O combate à pobreza sem reforma do mercado de trabalho. A gente tem, né, algumas táticas utilizadas pelo governo Lula, né? O que foi feito? Eu coloquei 2 pontos aqui: expansão da formalização, né, via crescimento econômico, né, e políticas sociais compensatórias. Ambos têm um efeito, né, curto, que são legais, né, combate à pobreza naquele momento, né, mas no longo prazo isso tende a se desgastar. E aí é uma das críticas que até os marxistas, essa extrema esquerda, ela faz, que é o quê? Você não ensina a pessoa a pescar, né? Você ensina ela a comprar, a consumir, e lá na frente, quando ela não conseguir consumir, ela vai se voltar contra você. E de fato é isso que acontece, né? Se volta contra você, no caso o governo Lula, o sentimento de antipetismo, né? Mas também contra as instituições. E a gente está vendo o Brasil, o estado que está, né? E tá certo que muitas vezes não é por conta de questões materiais, mas sim, as pessoas se revoltam contra as instituições e contra toda a ordem vigente, né? E o que não foi feito? Uma reforma estrutural da CLT. Por que da CLT, gente? A CLT, né, apesar do Lula não ter feito ela, né, a CLT lá do Getúlio Vargas, enfim, uma reformulação dela foi feita com o Temer, que, no caso, né, atrapalhou mais a vida do trabalhador, né? Por quê? Porque ele teve um lobby por trás dessa reformulação da CLT, né? E isso prejudica o trabalhador, o que vai contra o que o Smith vai falar. Por que contra o Smith? Quer dizer, contra e a favor. Ele vai falar que deve ser necessário, né, uma redução consistente dos custos de contratação, né? A formalização do trabalho ela precisa custar menos, né, onerar menos o empregador, né? E também ter uma simplificação trabalhista. Em qual sentido? As regras devem ser claras, né, e simples, né? Os deveres, os direitos, tudo simplificado para as pessoas entenderem, ambas as partes, os trabalhadores, né, e também o empregador, e principalmente o empregador, né? Porque o Smith, ele vai, né, no caso, dizer que proteger o trabalhador, né, fora do mercado, ou seja, aquele trabalhador informal, não é o mesmo que integrá-lo ao mercado de trabalho, né? O trabalhador ele tem que ter normas mínimas para poder trabalhar, principalmente porque, né, há conluio também, né, no caso de empresários, né, de pessoas que estão na elite da sociedade. O Adam Smith vai falar isso, né, na A Riqueza das Nações, né, ele vai falar que na verdade é porque assim, ele não vê o empresário como virtuoso, ele vê o empresário como necessário, né, ele é interessado, né, no motor que a sociedade gera, todas as oportunidades, né, então ele vai falar que o empresário ele é um interessado, mas não um virtuoso, né, o que ele vai contrariar muitos neoliberais que, enfim, tentam deturpar mais ou menos a visão do Adam Smith, né. Qual que é o resultado, né, das coisas que poderiam ser estruturais e ajudar o trabalhador, né? Uma formalização dependente do ciclo econômico, né? Informalidade
retorna quando o crescimento desacelera, ou seja, uma vez que a CLT foi transformada no que foi transformada no governo Temer, há um resultado imediato. Né? Qual é o resultado imediato? Busca pela informalização. Né? Coisas que o Lula está criticando agora, mas ele teve opções e possibilidades de transformar isso, principalmente no primeiro governo dele, né? Com os booms das commodities, né? Um parlamento muito mais pró-Lula do que contra, principalmente por conta da aprovação do Lula. Né? Ele poderia ter feito mudanças estruturais, né? Que permitiriam, por exemplo, que ele não fosse preso, que ele não criasse esse sentimento antipetista, né, que vem desde 2014 aproximadamente, né, enfim, tudo isso seria sanado se ele usasse um pouco de Adam Smith, né. O Estado forte como indutor, mas sem reforma institucional, né. O que foi feito? BNDES como grande financiador, política de campeões nacionais, forte presença estatal em setores estratégicos. Qual que é o efeito disso? Né? Expansão de grandes grupos e aumento de investimento no curto prazo. Ou seja, o mercado, né, ele, de certa forma, ele condiciona, o mercado já é, de certa forma, vadio. Né? O Adam Smith sabe disso. Né? E quando você permite esse aumento de investimento em curto prazo, o mercado ele vai adorar. Porque ele vai ver uma oportunidade de colocar dinheiro ali e recuperar muito rapidamente, depois ele tira e coloca em outro lugar. Né? E o mercado sempre vai jogar contra as instituições, principalmente se essas instituições tiverem, né, um caráter, né, aí smithiano, né, de regular. Regular num sentido, em qual sentido? Né? As práticas rentistas, lobistas, de cartel, né, de monopólios, oligopólios. E se as instituições elas fazem isso, né, que teoricamente deveria fazer isso, né, o mercado, né, principalmente esses entes do mercado que jogam sujo, eles não fariam investimentos, né, para ter um retorno, né, que no caso não viria a curto prazo, mas sim a longo prazo. E dentro do Smith, né, os liberais honestos, o empreendedor honesto, entre muitas aspas, tá, gente? Ele sim participaria desse jogo. Né? E quem que, teoricamente, é o empreendedor honesto, ou o liberal honesto, né? Aquele cara que, enfim, ele empreende, é o micro, pequeno empreendedor que está aí batalhando todos os dias, paga os seus impostos, né? Esse seria o mais próximo do que o Smith ele entende como um empreendedor honesto, né, interessado no mercado, mas não esses grandes lobistas, esses grandes grupos que são financiados muitas vezes igual aí o próprio BNDES, né, que enfim desenvolve setores e áreas, né, dentro da nossa nação e está ligada muitas vezes a grupos, né, de elites aí ligadas a lobbies dentro do agro, enfim, dentro da indústria, né? E isso é uma coisa que o Adam Smith ele não apoia, tá? Ele diz que favorecer produtos ou produtores específicos, na verdade são produtores, tá? Específicos distorce o mercado e bloqueia o progresso geral. O, o, o Smith ele vai ter uma grande preocupação, gente, né, com o público, tá? Ele vai sempre ressaltar que o público, né, e principalmente o trabalhador, tem uma importância vital dentro do mercado. Tá? Ele não dá essa importância toda ao empreendedor, não, tá? Que é o que muitas pessoas falam por aí, né? Ele não vai dizer isso. Na verdade, ele é muito rigoroso, né? E vai ter uma cereja do bolo ao final desse vídeo também, tá bom? E qual que é o problema estrutural? Né? Ausência de critérios claros e universais, ou seja, qual é o critério para você pegar, né, o financiamento do BNDES, né? Tem escândalos do BNDES, entende? Isso a gente já pode responder que não tem critérios tão claros, e esses critérios muitas vezes eles são burlados, e eles são universais. O pequeno e médio empresário, empreendedor, ele consegue? Se não consegue, então esses critérios já não são universais. Né? Concentração de crédito, esses créditos geralmente são concentrados em grandes empresas, em grupos específicos. Se são, já está errado. Né? Favorecimento de grandes empresas em detrimento do pequeno empreendedor. Né? O Smith ele vai ver esse pequeno empreendedor, né, gente, pequeno empresário, né,
como o motor desse mercado, tá, gente? Porque ele sim, ele de fato, ele representa os anseios desse mercado. Por quê? Porque ele está próximo, né, do cotidiano, ele está próximo do que a gente tem de mais basilar no mercado, né, que é as trocas, né, são as trocas que fomentam o mercado. Aí é que as trocas eu estou falando num sentido mais figurativo, tá, gente? Pode falar do dinheiro, do trabalho, enfim, oferta, demanda, compra e venda, etc. Né? Qual que é o resultado, né? Pouco impacto sobre micro e pequenas empresas, né? Apesar da grande abertura de MEIs, né, de PJs, a qual o próprio Lula não gosta, né? Há um impacto muito pequeno, né? As pessoas estão indo para a informalização e é difícil combater isso no momento, tá, gente? Difícil porque a estrutura não foi montada, né? Mobilidade social sustentada, né? E produtividade média do trabalho. A gente não tem uma produtividade alta, né? A gente tem uma média de produtividade e a gente pode ver alguns dados da FGV, por exemplo, né? Aqui tem até um site aberto aqui da Trading Economics, né? Ou seja, a produtividade ela se mantém ou decai um pouco. Tá? A gente não tem conseguido aumentar a nossa produtividade. Num ranking mundial, eu estava até pesquisando aqui, a gente está no ranking de produtividade, a gente está em 62º, tá bom? Então a gente consegue ver esses reflexos de uma política que não é estrutural, tá? É muitas vezes paliativa, é pró-mercado no sentido mais pejorativo possível, né? Ligados ao rentismo, aos lobbies, né? Ou seja, aos lobistas de várias as áreas, fomentos ao agro, por exemplo, que o Smith aqui, ele sempre responde os fisiocratas do período dele, tá, gente? A gente tem no Brasil uma fisiocracia, uma elite fisiocrata extremamente assim, como é que eu posso dizer? Até complexo de dizer, porque toda vez que você fala do agro, você está atacando o agro. Gente, desde o Smith, né, que ele vai falar que a gente precisa diversificar as cadeias de produção, né, ele já combate os fisiocratas, né, e a gente tem uma fisiocracia no Brasil, né, ao qual todo mundo aceita muito bem, né. E aí eu falo no sentido amplo, né? Porque muitas vezes os próprios fisiocratas, ou seja, a galera ligada ao agro, prefere vender para fora do que vender dentro do nosso mercado, né? Então vamos lá para o quarto ponto, né? Crescimento baseado em commodities, que é o que aconteceu no primeiro mandato, né? E não há uma diversificação produtiva, que eu acabei de dizer. Isso gera o quê? Né? A riqueza, ela baseada, né, em circunstâncias externas, que é o que o Smith vai falar, ela não consegue criar uma prosperidade duradoura. Ou seja, a gente tem momentos em que outros países querem comprar muito da gente, né? Seja commodities, ou seja, tecnologia, enfim. Tecnologia, geralmente, ela, num longo prazo, ela consegue dar mais rentabilidade. A gente pode comparar o Brasil com a Alemanha, por exemplo. O Brasil é muito maior que a Alemanha, o Brasil é muito, muito mais autossuficiente em muitas coisas, só que a gente tem um PIB menor que a Alemanha. A Alemanha tem um estado de bem-estar social, tem uma capacidade técnica e tecnológica muito maior que o Brasil, né? Então é um exemplo muito bom de se comparar Brasil e Alemanha, tá? Níveis de educação, enfim, entre muitas outras coisas, né? Então ele vai reclamar, né? Quer dizer, o Smith vai fazer uma crítica a isso. E se o Lula ele tivesse aproveitado, por exemplo, o boom das commodities para diversificar as cadeias de produção, né? Estruturar bem no seu primeiro governo outras cadeias de produção e fazer uma divisão do trabalho mais profunda, utilizando-se também, né, da fisiocracia, ou seja, do agro, né, a gente hoje teria um país muito mais bem estabilizado financeiramente, dependendo muito menos do que as pessoas ficassem comprando da gente. Claro, é muito bom vender, a gente poderia vender muito, porém, a gente não ficaria refém de, por exemplo, taxações dos Estados Unidos. Né? Esse é um exemplo. Né? E a gente vai ficar refém, né, dos Estados Unidos, da China, muito no futuro, né, por conta desse excesso de venda de commodities, né. E quinto ponto, educação, expansão quantitativa sem salto qualitativo, né. Muitas pessoas entraram na universidade, eu pude entrar na universidade, tá, gente? Eu não posso reclamar disso, das questões de oportunidades de entrar numa universidade, isso foi uma coisa boa do governo, tá? Porém, tem alguns problemas, né?
expansão do ensino superior, ProUni, FIES, Reúne, Ciências Sem Fronteira, teve muitas coisas bacanas, muitas pessoas inteligentes puderam estudar fora do Brasil, sair do Brasil, enfim, ter uma especialização muito boa, né? Um aumento de acesso à universidade, isso é extremamente importante, né? Porém, o que não foi feito, né? Uma reforma profunda na educação básica, né? A educação básica ela ficou de lado, né? E hoje a gente está vendo os reflexos disso. Os professores passando os alunos, a gente tem números de evasão escolar muito menores, né, que 80, 50, né, 20, a gente tem números menores de evasão escolar, mas a gente tem uma qualidade muito deteriorada da educação. Ou seja, a gente tem alunos sem saber ler, sem saber contar, né? E o Estado como um todo, e principalmente o governo, a gente também pode colocar isso na conta do governo Lula, né? De certa forma, ter deteriorado por conta de qualidade do ensino. Ah, mas o governo Lula não está nos estados, né? Nos estados, e muitas das políticas são estaduais, eu sei disso, né? Mas se há um MEC, enfim, se há todo um processo, né, por parte da União, de uniformização da educação, ele tem sim parte nesse problema, né? Eu acho que, assim como o Smith, eu acredito que a educação tem que estar na mão do Estado, tá? Só o Estado pode criar cidadãos, né, capazes, né, e autônomos num sentido, como é que eu posso dizer? Smithiano da palavra, né? Capazes de contar, capazes de ler, capazes de entender que o mundo ele é feito de idas e vindas, que há mercado, né? Enfim, o básico do básico. E se a gente não sabe o básico, que é o que tem ocorrido, né? Principalmente agora com o advento das redes sociais, com o advento das inteligências artificiais, as pessoas estão terceirizando o pensar, né? A pessoa não conta mais, a pessoa chega aqui no chat GPT, né, chega aqui na calculadora e coloca o número lá, enfim, faz a sua conta e tem o seu resultado. E ela mesmo não faz isso. E a gente está perdendo isso com o tempo, tá, gente? Então não há uma reforma na educação básica, isso não só quanto aos alunos, tá, gente? Questão da reestruturação, progressão, salário dos professores, especialização dos professores, reciclagem dos professores, né? Então, assim, hoje a gente tem professores de 60 anos na sala de aula com alunos de 14, 15 anos, né? Professores que não pegaram o advento dessa tecnologia, das inteligências artificiais, com alunos que vivem isso o tempo todo, né? Há professores que focam em dar um conteúdo, em tentar dar uma boa aula, né? Ou seja, enfim, proporcionar a educação, né, o ensino, né, o processo de ensino e aprendizagem para o aluno, e o aluno que muitas vezes está num processo como é que eu posso dizer? De quase que um processo pueril de visão da internet, das coisas que a gente tem, né, enquanto, enfim, rede social, porque eu não gosto de ficar usando dopamina, ficar falando dopamina, dopaminérgico, que eu acho que é uma palavra que está todo mundo utilizando atualmente, né, que me incomoda um pouco. Mas, enfim, e todo esse processo, né, que torna pueril a aprendizagem, né, ou seja, tudo é muito, muito fulcral, tudo muito rápido, né, as pessoas não conseguem focar mais, as pessoas querem passar a todo momento, né. Ah, tá aprendendo ali sobre, sei lá, sobre Tiradentes, sobre Inconfidência Mineira, né, a pessoa não consegue focar, não consegue entender que aquilo é um processo, que tem bases, né, do iluminismo, do republicanismo, né, tem todo um viés, né, enfim, que bebe, que é referencial da independência norte-americana. O aluno não sabe disso, né? O aluno muitas vezes quer, me passa um vídeo, me passa um resumo, me passa uma música, me passa qualquer coisa que seja muito rápida, que eu possa pegar, ou enfim, alguma fórmula que eu possa descobrir rapidamente o que é a Inconfidência Mineira, né? E eu já não consigo trabalhar assim, é claro, eu tento passar coisas que são novas, enfim, filmes, né? Tudo que das possibilidades eu tento passar para os meus alunos, né? Mas eu tento trazer curiosidades, né? Do triângulo equilátero que remonta a bandeira de Minas Gerais, a bandeira do meu estado, né? O que um triângulo equilátero equivale dentro da matemática, né? Ou do conceito de filosofia, né?
o triângulo equilátero ele traz o equilíbrio, né? E a República teria que ter o que equilíbrio entre os poderes, enfim, tem todo um simbolismo, né? Mas os alunos não ligam muito para isso, claro. Não são todos, tem as suas exceções, mas essa é uma forma que a gente tem hoje para tapar os buracos, né? E a gente tem uma aprovação, né? Um processo de ensino-aprendizagem focado na quantidade, né? E não na qualidade. Eu acho que isso é uma pena, tá? E articulação, né? Com produtividade e indústria, que eu acho que eu falei aqui, isso retoma a educação técnica e o mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que as pessoas elas devem escolher porque o mercado de trabalho pode absorver muitas pessoas e a gente pode sim possibilitar essas pessoas uma educação técnica para o mercado de trabalho, né? Por que não, né? Foco em qualidade, né? Matemática, ciência, linguagem, ou seja, tudo aquilo que tem de mais básico, né, gente? E eu acho que a gente tem perdido muito da qualidade. Eu já falei isso até agora, né? A gente tem perdido muito da capacidade crítica, né? Você vai falar assim, mas se você é liberal, é, 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 é uma hipocrisia você falar, né? Você sendo liberal, você não critica o capitalismo. É claro que eu critico o capitalismo. Eu estou colocando um autor aqui do século XVIII que critica o capitalismo naquela época. E ele pode utilizar, a gente pode utilizá-lo para criticar o capitalismo nessa época atual, né? Então, assim, eu acho que a capacidade de absorção, né, de conhecimento e de crítica, eu acho que a gente perdeu com o tempo. E eu digo isso até mesmo dentro da própria academia, de pessoas hoje que se dizem à direita ou à esquerda, que, enfim, se acham o suprassumo da inteligência ou da ideologia ou de qualquer coisa do tipo. Eu acho que não, eu acho que a gente pode aprender muito. E eu sentaria com qualquer pessoa para discutir qualquer uma dessas postulações que eu estou colocando aqui, né? Então, o Smith ele diria que a educação, né, que não aumenta a capacidade produtiva, não sustenta salários maiores. Claro que o Smith está falando naquele período, tá? E o Smith, gente, ele vai ter uma pegada que é o seguinte: por que ele fala muito sobre a questão, né, dos salários, muito sobre a questão, né, de poder comprar as coisas, né, a produtividade ela vai estar atrelada a isso, porque naquele período, né, a produtividade ela era muito deficitária, né? Então ele vai ordenar o trabalho, vai fazer toda uma divisão do trabalho que o Marx depois vai aproveitar para, né, falar sobre isso, né? E se a gente poder resumir, né, resumir o que é, né, o que o Smith ele trabalha em toda a sua obra, né? Ele vai falar de trabalho, ele vai falar, né, de proteção ao trabalhador, ele vai falar, né, de mercadoria, né, mercadoria no sentido de valor, de quanto mais um trabalhador consegue produzir, mais valor, de certa forma, ele agrega ao seu trabalho, e ele agregando valor ao seu trabalho, mais mercadoria ele pode comprar, né, e o ganho ele não só vem de trabalhar mais, né, ele vem, né, da melhoria de vida do trabalhador. Então, se a gente for parar para pensar isso, né, o conceito do Smith, a gente pode entender que se há uma melhoria de fato na vida do trabalhador, se ele consegue comprar os bens de consumo, né, se ele consegue ter uma casa, se ele consegue ter um carro, enfim, se ele consegue no longo prazo estar estável, ter uma progressão, né, na vida dele, não só salarial, mas uma progressão na vida dele como um todo profissional, né, significa que a gente está utilizando o liberalismo como ele deveria ser, né? Claro que a gente não tem também, né, como colocar toda uma filosofia, toda uma ciência política e econômica na prática, né? A prática ela é muito mais brutal, né? E é por isso que hoje a gente tem movimentos que parece que são muito mais próximos ao que o Adam Smith falava do que o Marx fala, né? O Marx ele tem uma ruptura estrutural, né? Uma ruptura estrutural, um processo revolucionário que, enfim, naquele período talvez tivesse uma janela, a gente tem até meados do século XX algumas janelas de oportunidade, hoje fica um pouco mais complicado, talvez tenha no futuro, né, mas enfim, isso vai depender de como as cadeias de produção, os países, né, os governos, enfim, as pessoas, os trabalhadores vão se organizar na sociedade, né, e um sexto ponto aqui, que é a tributação, né? Redistribuição sem simplificação. A gente tem um sistema tributário muito complexo, tá, gente? O peso desse sistema tributário complexo, ele recai sobre o consumo, né? E se recai sobre o consumo, ele se recai sobre o trabalhador e sobre o trabalho. Por quê? O trabalhador continua ganhando 1.580, né? E os produtos eles aumentam a todo tempo e a todo momento,
né? E a gente muitas vezes não sabe nem quais os tributos, né? Aumenta a gasolina, aumenta o preço de tudo. Aumenta, enfim, coloca algum imposto sobre ICMS ou qualquer coisa do tipo, aumenta o valor de produto. Ó. Enfim, tudo aumenta o valor. E quem sofre nisso tudo é o trabalhador. Primeiro porque ele não sabe quanto que ele ganha, né? Quer dizer, saber ele sabe que é 1.500, 1.500 praticamente não dá para nada, né? E também temos uma insegurança jurídica, ou seja, a gente tem um problema, né, de qual é a consequência de uma insegurança jurídica? A gente tem muitas vezes exemplos aí de julgamentos onde, eu não estou falando nem na política não, tá gente, estou falando de questões econômicas mesmo, a gente tem pessoas querendo destruir a justiça do trabalho hoje. O Adam Smith seria contra isso, tá? Ele seria contra isso porque ele acha que tem que ter uma justiça. Uma das palavras principais que ele utiliza na A Riqueza das Nações é a palavra justiça, tá? Por quê? Porque a justiça do trabalho, ela permite que haja justiça, né, dentro dessa questão, né, do trabalho, na questão laboral? Sim, mas é que tá. Quando um trabalhador ele leva uma questão na justiça do trabalho e ele perde, né, e um outro mesmo trabalhador, com uma questão muito parecida, leva na justiça do trabalho e ele ganha, a gente cria uma insegurança jurídica. As pessoas não sabem, né? Tanto o empregador quanto o trabalhador ele não sabe, né? Ou seja, isso aqui é certo, isso aqui eu ganho, isso aqui eu não ganho. E se a gente tem esse problema de não saber o básico, né? Ou seja, se não está clara as regras do jogo, a gente tem um cenário em que todo mundo quer sempre ganhar alguma coisa, né? E se todo mundo quer sempre ganhar alguma coisa, a gente vai muito provavelmente burlar as leis, né? As leis elas não serão suficientes, né? Então qual que é a consequência direta, né? O trabalhador paga mais proporcionalmente, que é o que acontece, né? O trabalhador num sistema tributário complexo e o peso é sobre o consumo, o trabalhador ele paga muito mais e os governos Lula ele não mudaram essa estrutura, né? O trabalhador paga muito mais, o aluguel é muito caro, a água é muito cara, enfim, tem diversas privatizações, tá, gente? E aí de setores até que o Adam Smith ele é contra, tá bom? Tem setores que são aqui estruturais e estruturantes da sociedade que deveriam ficar na mão do Estado, tá? O Adam Smith não fala de Estado mínimo, tá, gente? Por mais que as pessoas coloquem na boca do Smith, ele não fala isso, tá bom? E salários líquidos comprimidos, que, enfim, acho que o exemplo do nosso salário de 1.518 é um salário extremamente comprimido, que dá para muita pouca coisa. E com o tempo vai dar para muito menos, né? Isso a gente não tendo pleno emprego, claro, pleno emprego é uma falácia, é muito complicado, né? Mas a gente poderia, né, principalmente nos governos Lula, ele poderia ter feito uma divisão, né, do trabalho muito maior, ele poderia ter feito reformas estruturais na educação, né, enfim, na tributação, que ele poderia ter feito também. Está tentando fazer agora com o Haddad, mas enfim, está fazendo num momento ao qual ele não tem capital político num sentido dentro da Câmara, né? Então a gente tem um antipetismo muito forte e agora tudo que ele coloca sempre está virando um debate, né? E muitas vezes as próprias pessoas que não entendem disso, né, aprovam coisas que seriam benéficas a elas, né? Mas aí paciência, né? Então Smith ele vai ser, né, de certa forma explícito, né? Impostos confusos punem o trabalho e favorecem quem sabe navegar no sistema. E aí a gente está falando aqui daquelas pessoas, né, daqueles empresários, daquelas pessoas que gostam do caos, né? Porque no caos as pessoas têm janelas de oportunidades, né? Principalmente para passar a perna, né? Seja trabalhador, seja empregador, mas principalmente os empregadores, né? Eu sei que não são a maioria, mas há uma janela. O Smith fala que essas pessoas, e principalmente que são os empresários, aqueles que conseguem surfar esse momento, eles vão aproveitar, né? O terceiro governo eu acho que não preciso falar, porque é um simulacro de tudo que foi feito, mas é de forma rebaixada, né? E então, assim, de forma bem clara, né? E aqui, apesar de estar utilizando o Adam Smith, a gente está usando de uma ideologia que é o liberalismo, né? Os governos Lula, né? Reduziu a pobreza, tá? Ampliaram o consumo e melhoraram indicadores sociais, né? De forma estrutural, não. Por quê? Porque no longo prazo essas pessoas empobreceram, né? A pobreza ela foi reduzida, mas ela foi reduzida ao passo que foi ampliado um consumo, né? Ou seja, reduz a pobreza e amplia o consumo. Então dá uma percepção de que você está menos pobre, né? Isso aconteceu de fato?
Eu tenho lá as minhas dúvidas, eu acho que a gente poderia ter outras pessoas discutindo essa temática, né? Eu acho que é muito importante, porque com um salário de 1.500 você hoje consome muito pouco. Então, na ideia do Adam Smith, né, o trabalhador hoje ele é empobrecido, né, principalmente na dinâmica do Brasil, porque ele não tem acesso a muitos, né, dos bens de consumo, ele consegue comprar muito pouco produto, tá? E quanto menos produto ele compra com o seu salário, menor é o valor do seu trabalho, tá? E temos o que? Não transformaram, né, as estruturas produtivas. Eu acho que isso aí a gente talvez tivemos, né, o João Goulart tentando mudar um pouco dessas estruturas, mas principalmente lá no Getúlio Vargas, criando uma burguesia industrial, né, não reformaram o Estado, né, que eu acho que era uma das coisas mais importantes para se fazer no Brasil, que é reformar o Estado, e o petismo, né, na figura do Lula, teve a oportunidade, principalmente nos 2 primeiros mandatos, né, não criaram um mercado de trabalho sustentável de alta renda. Novamente, a gente tem um trabalho extremamente rebaixado, né, várias das profissões extremamente rebaixadas, e aí a gente tem, né, com a questão do acesso, né, ao curso superior, algumas das profissões que são mais importantes têm enfim, requer um grau de conhecimento maior, elas também foram rebaixadas, e isso desagrada principalmente a classe média, que é, enfim, a classe que geralmente frequentava a universidade. Tá? Então a gente está vendo como é que esse antipetismo ele tem, é, ele tem uma sementinha dentro das próprias reformas que não foram feitas no Estado. Né? Então, o Smith ele é totalmente reformista, tá, gente? Principalmente das instituições, tá bom? Ele acredita nas instituições, que as instituições elas deveriam ser justas e prudentes, para a gente poder ter enfim, uma sociedade melhor, voltada ao mercado. Mercado, entenda, gente, quando ele fala mercado, aqui ele está falando das trocas do trabalhador, tá? Da possibilidade da melhora de vida do trabalhador. Esse é o resumo, né, da riqueza das nações. Claro, tem muito mais coisa, né? Estou tentando fazer uma síntese um pouquinho mais bem resumida, tá? Mas eu indico que vocês leiam, tá bom? Então, o veredito final, né, que o Adam Smith ele falaria basicamente, né, ajudar o trabalhador a sobreviver é necessário, beleza, mas é principal, né, é criar condições para que ele, né, para que esse trabalhador prospere, é estrutural, ou seja, as reformas elas devem ser estruturais para que o trabalhador possa prosperar, que ele possa ver isso no longo prazo, né? Aí a gente, estou tentando aqui fazer uma análise do que foi o governo Lula, e por conta do governo Lula se tratar, né, o Partido dos Trabalhadores, né, trazer uma ideia, uma visão, não é bem nova, mas assim, uma visão disruptiva das ideias que vieram ali no começo da democratização, né, e pegar um boom das commodities, se pegar um momento bom, esperava-se muito mais do PT, né, e a gente vê hoje um Lula 3 muito rebaixado, né, um governo fisiológico, tá? E a gente vê que muitas das esperanças que lá atrás foram depositadas, quando o Lula tinha 70%, 80% de aprovação, se perdeu, né? E parte desse sentimento se manteve, tá? Mas hoje a gente tem um sentimento oposto. E são de pessoas que votaram no Lula lá atrás, né? E agora tem um sentimento de antipetismo, antilulismo muito forte. Tá? E eu, assim, acho que tudo que eu falei aqui do Smith, toda essa não mudança das estruturas, permite a gente fazer essa análise do governo Lula. Então, assim, aqui é uma análise liberal, né? A gente poderia utilizar mais argumentos da riqueza das nações para mostrar como o governo Lula ele perdeu uma janela de oportunidades? Poderia. Só que eu não estou fazendo, gente, porque o vídeo aqui teria, pelo menos umas 3 horas para a gente poder argumentar com calma, enfim, com muito cuidado, né? E eu acho que nesse não é o foco. O vídeo já tá 43 minutos, já tá grande pra caramba, já vai ser chato pra caramba pra muita gente, né? Eu aconselho até colocar no 1,5 de velocidade para ficar um pouquinho mais palatável, né? Então é isso, pessoal. Essa é a crítica ao governo Lula utilizando o Adam Smith. Espero que vocês tenham gostado. O Smith não é comunista, tá, gente? Apesar do Marx depois utilizar o Smith como base para fazer a crítica ao capitalismo, mas o Smith ele é um grande autor, ele é um grande liberal, ele permite a gente ver muitas coisas, tá? E toda vez que a pessoa fala assim, você é neoliberal, você é liberal, você apoia que não sei o quê, fala, gente, tá, eu sou liberal. Me fala qual é o caso, qual é o fato, eu vou te falar se eu apoio ou não.
tá? O Smith permite tudo isso, né? E ele tem um arcabouço teórico, né, extremamente espetacular e que permite a gente, enfim, transitar nos dois lados, tá, gente? Nos dois lados do espectro político, mas principalmente ser bem coerente, e acredito que coerência eu acho que é o mais importante, né? Apesar de ser muitas vezes difícil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue aí o nosso canal, curtam o nosso vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu posso estar replicando, né? E, enfim, ou triplicando aí uns vídeos após alguns que eu vou colocar à frente, eu posso estar replicando a resposta de um comentário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.